Vou começar a gravar nossa aula, tá? Ela vai estar disponível hoje, depois de uns 20 minutos que a gente terminar a aula, ela já vai ficar disponível lá no YouTube, tá? Então, quem tiver alguma dúvida, pode ir lá no YouTube, na playlist do quinto ano e acessar, que a nossa aula vai estar disponível lá, tá? O que? 222? 226. Tá bom. 226, a página de... tia. Página 226. Então, vou começar. Ontem, a gente finalizou uma parte sobre o conteúdo de frações. E a gente vai dar continuidade, porque o conteúdo de frações, ele é um pouquinho grande. Aí, o que a gente vai fazer hoje? Vou explicar o conteúdo novo e passar a atividade para o fim de semana, tá bom? Então, presta atenção. Lá na página 226 está escrito assim, ó. Extração de inteiro. Nós vamos aprender o que significa extração de inteiros. É o processo de transformação de fração imprópria em números mistos. Observe as figuras a seguir e acompanhe as conclusões. Lá embaixo, a gente está vendo que tem 5 quadradinhos. Tá vendo? 5 quadradinhos azuis pintados aí? E aí, vai ficar como? Vai ficar 5 sobre 5. Eu tenho 5 quadradinhos e eu tenho 5 quadradinhos pintados. Então, 5 sobre 5. Lá na segunda, eu tenho 5 quadradinhos, mas só 3 pintados. Então, vai ficar 3 sobre 5, que vai ficar igual 8 sobre 5. Por quê? Porque os numeradores eu vou somar. Tá vendo aí no exemplo? Eu somei o 5 mais 3, que deu 8. E o número 5, eu não mexi nele. Eu deixei ele intacto, tá? Eu posso representar a minha fração, então, 8 sobre 5, ou então 3 sobre 5. Entenderam? Ó, observe que foram consideradas todas as partes de um inteiro e 3 sobre 5 de outro inteiro. Dessa forma, podemos escrever 8 quintos ou 1 inteiro de 3 quintos. A fração formada por inteiros e partes de um inteiro é chamada de número misto. Outros exemplos, né? Eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 quadradinhos pintados. Então, ficaria 8 sobre 8. Mas, embaixo eu tenho 8 pintados, só que eu tenho 2 pintados em 8 quadradinhos, né? E aí, lá na página 227. Aí vai estar representado 10 sobre 8 e 7 sobre 2. 10 sobre 8 e 7 sobre 2 são frações que representam as duas figuras da página anterior. Note que os numeradores são maiores, né? Então, os numeradores são maiores, os números que estão em cima, o 10 e o 7, são maiores que os números que estão embaixo, o que configura frações impróprias. Podemos transformar uma fração imprópria em número misto e vice-versa. Para transformar uma fração imprópria em número misto, devemos dividir o numerador pelo numerador. Então, presta atenção. Todas as vezes que pedir para a gente transformar uma fração imprópria, o que é uma fração imprópria? É quando o numerador ele é maior que o número que está embaixo da fração. Então, todas as vezes que essa for uma fração imprópria e eu quiser transformar em número misto, eu vou dividir o numerador, que é o número que está em cima, pelo número que está embaixo. O quociente será a parte inteira. Se houver resto, este será o numerador do número misto, que permanecerá com o mesmo denominador da fração imprópria anterior. Aí tem 2 exemplos. 10 sobre 8 vai ficar igual 8 sobre 8 mais 2 sobre 8, que vai dar 2 oitavos.
E lá onde está amarelinho, 7 sobre 2. Como que eu vou transformar ela numa fração inteira, né? Vou pegar 2 sobre 2, mais 2 sobre 2, mais 2 sobre 2, mais 1 sobre 2. Então, o número 7, ele vai ser dividido, ó, 2, 4, 6, 7. Tá vendo que eu dividi o numerador? Eu criei mais frações com o numerador. E aí, quando o numerador não for par, vai acontecer o que aconteceu aqui onde está amarelo, né? Ficou 2 sobre 2, 2 sobre 2, 2 sobre 2, e no final sobrou 1. Então, eu peguei esse 1 e também coloquei sobre 2. Quantas vezes eu dividi a minha fração por números inteiros? 3. Então, ficou 3, 1 sobre 2. Porque o 1 sobre 2, ele não dividiu, porque ele ficou número ímpar. Entenderam, pessoal? Quem tiver dúvida, a hora é agora. Pode perguntar. Eu entendi. Entendeu? Então, tá bom. Sim. Agora, Mais ou menos. o que você não entendeu, o Miguel? Tia, Oi. Fala, Ana Clara. Pode falar, gente. Fração imprópria é quando o de cima é maior? Sim. Uhum. E aí, quando o numerador for maior, ela vai ser uma fração imprópria. Porque o certo é o denominador ser maior que o numerador, né? Até agora nós só vimos casos assim. E aí, para eu transformar uma fração imprópria em um número misto, eu vou fazer igual eu fiz aqui embaixo. Eu vou dividir a minha fração. Fala, Miguel. eu não entendi a última. A amarela. Tá vendo aí que tem o 7 sobre 2? Aham. E aí ele quer transformar esse 7 sobre 2 em uma fração mista, né? Em um número misto. Em uma extração de inteiros, igual a gente viu na primeira página. Para isso, eu vou pegar o número 7 e vou desfazer o número 7. Só que o número 7, ele é ímpar. Então, vai ficar 3 vezes o 2 sobre o 2 embaixo e vai sobrar 1. E aí, eu vou fazer 1 sobre 2. Depois que eu fiz isso, aí ficou o número 3, 1 sobre 2. Por quê? 3 vezes ficou 2 sobre 2. E por último, ficou 1 sobre 2. A gente vai começar a entender melhor quando começar a fazer os exercícios. Aí vocês vão ter mais atenção para fazer e aí vai dar tudo certo, entendeu? Quando a gente for fazendo, a prática vai levar à perfeição, tá? Mas é mais ou menos assim, do jeito que eu expliquei. Qualquer dúvida, vem no livro, lê novamente, não é difícil, é fácil. Às vezes eu explicando parece ser difícil, mas se vocês mesmos pegar o livro, ler e for tentar fazer, fica fácil. Quando eu era aluna e eu tinha muita dificuldade em matemática, muita dificuldade mesmo, às vezes o professor explicava e eu não entendia. Então, o que eu fazia? Depois que ele terminava de explicar, eu ia estudar sozinha e eu entendia, porque a matemática, ela é um pouquinho complicada. Então, assim, ontem, por exemplo, a gente viu que a Ana Clara fez as continhas delas de um jeito, o Miguel fez de outro, o Thales de outro, e cada um deu o mesmo resultado. Então, às vezes, é a maneira como a gente vai percebendo as coisas que a gente vai dar conta de fazer. Às vezes, a minha explicação não fica muito clara. Então, o que vocês têm que fazer? Vir no livro, estudar, fazer exercício para dar certo, tá bom? Ó, lá embaixo. Para transformar um número misto em fração imprópria, repete-se o denominador, multiplica-se o seu valor pela parte inteira e soma-se com o numerador. Então, agora já ficou um pouquinho mais complicado, mas vamos ver o exemplo. Se eu quiser transformar um número misto em uma fração imprópria, o que eu tenho que fazer? Porque nós aprendemos a transformar uma fração imprópria em um número misto. Agora eu vou aprender a fazer o contrário, transformar um número misto em uma fração imprópria. Vou pegar então, como que eu vou descobrir essa fração imprópria? Aí tem 1, 2 sobre 8
que que eu vou fazer? Eu vou somar o 8 vezes o 1 mais o 2. Olha aqui, ó. Repete-se o denominador, multiplica-se o seu valor pela parte inteira e soma-se com o numerador. E vai dar a minha fração. Eu vou repetir o denominador. Então, aqui é 1 sobre 2. Eu posso passar o tracinho, colocar o 2. Como que eu vou descobrir a fração? Vou pegar o denominador vezes o númerozinho que está do lado, mais o numerador, que deu 10 sobre 8. E embaixo a mesma coisa, tem 3, 1 sobre 2. Eu vou pegar o 2 vezes o 3 mais 1. Vai ficar 7 sobre 2. Agora, pessoal, vai ter as atividades. Vocês vão anotar as atividades das páginas que vocês vão fazer. Pode falar? Sim. Página 228, É. 229, 230 e 231. São as páginas que vocês vão fazer nesse fim de semana. Da página 228 à página 231. Tá? E aí é igual eu falei, qualquer dúvida, volta no livro, volta no meu vídeo, né? E vê, e lê novamente e faz. Mas é super fácil. Quando vocês forem começar a fazer os exercícios, vocês vão ver que não é difícil, que é super facinho, tá?